Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do meu canal. Estamos de volta aí para falar muito mais sobre a Free Agency da NBA. Eu sei que eu tô meio sumido, que eu fiquei uma semana aí sem gravar, sem postar vídeo, mas vamos voltar aí falar de NBA e falar da Free Agency que começa hoje. Eu tô gravando nesse momento, são 3h30, se eu não me engano a Free Agency começa umas 5, 6 horas da tarde, assim, eu não sei exatamente qual horário que começa, mas acho que começa às 5, 6 horas da tarde. E mas mesmo assim temos muito rumor para falar e temos algumas coisas que aconteceram antes da Free Agency, porque não pode assinar contrato com quem é agente livre, quem está sem contrato ainda não pode assinar, mas pode assinar aí contratos com times que pode assinar contratos com jogadores que são do seu time, né? Que vão se tornar free agents, pode renovar contrato ainda antes da free agency começar. E pode também assinar player option, team option, pode aceitar ou recusar player option e team option, além de fazer trocas com jogadores que estão com contrato. Trocas com jogadores que estão com contrato pode acontecer. Então, tiveram trocas que aconteceram, tiveram team options e player options assinadas e recusadas, e também extensão feitas. Então, sem mais delongas, a gente já vai falar sobre isso. Antes, eu vou tomar só um cafezinho aqui. Tomar um cafezinho aqui, porque senão vai esfriar. E temos muita coisa para falar agora, começando aí com o Pelicans declinando a team option do Herb Jones. Team option, que é a opção da equipe de continuar ou não com o contrato do jogador. Quando declina, geralmente, é porque a equipe não quer ficar com o jogador, mas no caso do Pelicans é diferente. O Pelicans quer ficar com o Herb Jones, só que eles querem negociar um contrato com ele de longo termo, né? Um contrato mais longo com ele. Até mesmo porque provavelmente esse contrato longo deve ser praticamente no mesmo valor ali da team option, deve ser talvez um pouquinho maior. Acho que a team option do Herb Jones deve ser ali em torno de 3, 4 milhões. O Pelicans deve oferecer uns 6, fica o dobro do valor, mas meio que o valor ali que ele vale na free agency. Então eles impedem dele... Agora ele vale isso, né? E talvez eles achem que ele valha mais pra frente, que ele valha um contrato aí de 10, 15 milhões. Acredito que deva ficar nessa faixa aí de 6, 7 milhões esse contrato do Herb Jones. E aí eles assinam por 5 anos, e 4, 5 anos, e aí ele fica lá em New Orleans por mais tempo, e eles acabam barganhando ali o contrato. Se ele valer mais, é melhor para eles. Se ele não valer tanto assim, se ele valer o mínimo de veterano, eles não estão pagando muito mais do que o mínimo, e não deve ser muito ruim para eles. E no caso do Herb Jones, ele mantém uma compensação financeira, né? Então, assim, ele garante financeiramente ali o dinheiro dele, o dinheiro da família, porque se ele tiver alguma lesão, se ele começar a jogar muito mal e os times... Ele vai sair da liga, assim, se ele fosse sair da liga por 2 anos, ele joga 2 anos na NBA, e aí nenhum time quer pegar ele porque acha que não tem valor ali. Aí ele perde dinheiro, né, no caso. Então ele tem a garantia financeira, por mais que talvez eu por exemplo, ache que ele vale mais, que ele vale uns 10, 15 milhões aí de dólares, ele acaba segurando esses 7 e tendo a compensação financeira. No caso do Pelicans, eles ganham um jogador que é útil, né, no atual momento do time. Ele é útil por um valor mais baixo, por um valor que ele... que mais pra frente possa até ser uma barganha para eles, que eles possam ter um jogador bem útil no elenco por um valor bem baixo. Vamos falar então também da extensão do Harrison Barnes do Sacramento Kings. A extensão do Harrison Barnes que saiu ontem, né? Eu vou até ver aqui os valores certinho, mas se eu não me engano são 12 milhões de dólares, aliás, 18 milhões de dólares por ano para o Harrison Barnes, se eu não me engano são 4 anos. E aí é aquilo, o Kings não tem muito o que fazer, eles tinham que manter o Harrison Barnes porque eles não vão conseguir alguém melhor na free agency muito provavelmente. E o Barnes tem bird rights, então ele pode assinar
a extensão de contrato dele e se manter se manter o Sacramento Kings se manter abaixo do cap, conseguir assinar com outros jogadores ali, por conta do Bird Rights. Eles podem assinar com o contrato dele acima do cap, então eles podem avançar o cap, o salary cap, por conta do Bird Rights dele, né? Eles podem avançar, eles não podem avançar o Luxury Tax, né, que chama, mas o salary cap eles podem. E aí a extensão de contrato deles ficou em 3 anos, 54 milhões. Se você dividir isso por 3, dá 18 milhões por ano. Então é um contrato salgado, mas é um contrato que basicamente eles tinham que dar, porque eles não conseguem free agents com o salary cap que eles têm agora. É um movimento ok do Sacramento, e um movimento que eles tinham feito eles trocaram o Richaun Holmes na free agency exatamente para fazer esse contrato com Harrison Barnes e não bater muito no cap deles, né? Então gostei do movimento que fez o Sacramento Kings, o Harrison Barnes aí assinando a extensão com o Kings. Vamos falar agora também da troca do Chris Duarte. Então, o Indiana Pacers e o Sacramento Kings, o próprio Sacramento Kings, fizeram uma troca. Chris Duarte está indo do Indiana Pacers para o Sacramento Kings por pick de draft. A gente não sabe qual é o pick de draft, eles não falaram ainda. E acabou de rolar uma troca aqui enquanto eu estava gravando. Joe Harris trocado de Brooklyn para Detroit. Então, ficar de olho aí no Damian Lillard no Brooklyn Nets, porque essa foi uma troca exatamente para abrir espaço no salary cap, né? Então, Joe Harris vai para Detroit, coisa que o Detroit precisava de um chutador, né? Então, muito boa troca aí do Brooklyn Nets e do Detroit Pistons. Acho que os dois conseguiram valor aí pelo time, pelo Joe Harris, e acredito que pelo jeito foram 2 escolhas de segunda rodada futuras, então consegue assets para uma troca do Damian Lillard e manda o contrato do Joe Harris para Detroit. Eu não entendi, assim, eu entendo o Detroit fazer, mas o salário do Joe Harris realmente é muito alto. Então, pode ser que isso seja para ajudar aí o Cade Cunningham, porque, né? Vamos falar também da extensão do Nikola Vucevic. Essa eu não gostei. Foram 3 anos, 60 milhões, 20 milhões por ano. Achei muito salgado o preço pro Vucevic. O Vucevic não tá muito bem e tá declinando, né? Então, acho que o Chicago Bulls não foi bem nessa. Estão tentando competir e não tem talento suficiente para competir com nenhum time top do leste, né? Por mais que o Miami Heat tenha chegado à final sem muito talento, mas você não tem um cara como o Jimmy Butler, por exemplo, em Chicago. E eu acho que o Vucevic não faz parte dessa timeline do Chicago de entrar em um rebuild. Se entrar em um rebuild, não adianta. Falar agora também do Josh Hart aceitando a player option. É uma boa pro Knicks, tá? Por mais que ele esteja recebendo um salário que talvez você quisesse tirar do seu... tirar do seu cap, né, do seu salary cap. Josh Hart é um jogador que foi muito importante pro Knicks na temporada passada e é um dos jogadores que tem valor ali nesse time do Knicks. É muito bom defensor, chuta aquela bolinha de 3, reboteiro nato, sabe correr contra-ataque, tem visão de jogo ok. Então é um jogador que faz de tudo ali, é um jogador que é bom pra se ter no elenco. Então eu gostei do Josh Hart. É um tipo de um Caleb Martin do Miami Heat, que agora tá em alta, né, o Caleb Martin. Mas o Josh Hart é meio que esse tipo de cara, né? Que ele defende, ele pega rebote, ele corre contra-ataque, ele chuta a bola de 3. Pode não ser consistente na bola de 3, mas ele chuta a bola de 3. Tem uma visão de jogo ok ali pra pelo menos criar arremesso para outros se precisar. Então é um bom movimento ali pro Knicks, mas que talvez se ele saísse também não seria tão ruim assim, porque você abre espaço no cap para poder assinar com outros jogadores
que talvez faça uma função que você precise mais. Mas o Josh Hart é um cara muito bom. E o Knicks trocou por ele temporada passada, então faz sentido. E agora vamos falar também da extensão do Naz Reid, né? Esse é o penúltimo assunto que eu vou falar aqui, porque eu gostei da extensão do Naz Reid. Eu não sei exatamente quanto é que foi. Eu vou até dar uma olhada aqui também, de novo, no perfil do Wojnarowski, né? Do Woj. Foi 3 anos, 42 milhões, 14 milhões por ano. É porque já tem o Towns e o Gobert de pivô, mas o Naz Reid é muito bom pivô, é um pivô para se ter no elenco que é muito bom. Então, mantém o cara que segurou as pontas quando o Gobert e o Towns perderam um tempo significativo ali no Minnesota. Então, é um cara que é muito bom mesmo, muito bom jogador, mas numa posição que talvez não precisasse. Mas é uma boa, de qualquer jeito é um bom movimento. E o Naz Reid também, o valor dele é mais ou menos esse aí mesmo, 14 milhões, ele segura o valor dele. Ele iria receber de qualquer jeito talvez um pouco menos nesse contrato, né, em outras equipes, mas ele se mantém aí em Minnesota, um lugar que ele foi muito bem aceito, um lugar que deu a chance para ele e que ele tem aí uma boa relação ali com os técnicos, com companheiros de equipe, então vale a pena ficar. Assim, eu acho que talvez pudesse ir para outro lugar onde ele pudesse ter um pouco mais de protagonismo, mas talvez essa compensação financeira em Minnesota seja um pouco melhor do que ir para outro lugar, um contrato mais baixo, e aí talvez você não jogue tão bem, e aí fica nessa enrolação, igual o que aconteceu com o Christian Wood, né? O Christian Wood preferiu ir para outro lugar, para o Houston, que ele achou que ele fosse jogar mais, que ele achou que fosse jogar com James Harden, que é um senhor de um armador, e ele não teve tanto sucesso assim, e agora vai para free agency com um pouco menos de expectativa em relação ao contrato, quanto seria se ele tivesse permanecido em Detroit. E, por fim, vamos falar de James Harden. James Harden aceitou a player option dele pra ficar no Philadelphia 76ers, só calma, não vai ficar no Philadelphia. Não. Ele vai ser trocado. Pediu troca. James Harden pediu troca do Philadelphia 76ers e tem Miami Heat e Los Angeles Clippers como principais destinos ali que o James Harden iria querer ir. Então, é uma boa pro James Harden, pro Philadelphia talvez nem tanto. Acho que o Philadelphia vai perder muito com o Harden, né? Então, deixa eu... E aí, é isso. O James Harden merece um título pelo que ele fez nas regulares. Nos playoffs não vai tão bem, mas mesmo assim, James Harden seria uma adição boa para quem quer. E eu acho que talvez essa questão do James Harden em Los Angeles possa ser uma coisa que faça o Clippers sair de um contender pro favorito ao título. Então é isso, é basicamente isso. Se vocês gostaram, não esquecem de deixar o curtir, não se esqueçam de se inscrever. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas porque eu tive que cobrir mais assuntos, mas os próximos vídeos provavelmente vão ser mais curtos. Mas eu vou soltar o vídeo a hora que sair a notícia. Então, se sair uma notícia do Damian Lillard trocado hoje, vai sair essa coisa logo assim que acabar. Provavelmente, se eu não estiver dormindo, esse vídeo vai sair logo assim que sair a notícia do Damian Lillard. Eu vou gravar já direto e aí a gente vê aí o que a gente faz. Vou postando notícias, vou postando essas coisas todas durante a free agency mesmo. Principalmente se tiver um nome muito, muito alto, né? Um nome que a gente sabe que vai dar audiência, né? Eu quis fazer esse vídeo mais para trazer informações para vocês sobre outros assuntos, sobre todos os outros assuntos, não só sobre os assuntos principais, né, que é o James Harden, mas eu quis trazer, porque como o James Harden ainda não foi trocado, eu queria trazer mais sobre geral, assim, e eu posso fazer um vídeo geral também, falando sobre outros assuntos, deixar os assuntos principais para um vídeo só,
que aí a gente comenta mais. Mas eu vou fazer vídeos sobre todos os assuntos. Então, seu time vai contratar um jogador, eu vou falar sobre ele. Pode deixar. É isso aí, rapaziada. Valeu. Tchau.